Ele se apresentava frequentemente no Palácio Episcopal, né, na época do bispo, senhor bispo Dom Inocêncio. Então, o registro exato a gente não tem, né? Talvez membros mais antigos vão poder precisar melhor. O que chegou para mim são esses dois fatos, né? O coral ele inicia seus trabalhos como um grupo pequeno, a partir de experiências da paróquia com outros grupos, mas todos sempre dirigido pela família Pompeu, ou para cantar para o senhor bispo regularmente, e também agregando a Semana Santa a partir de 58, provavelmente. A data de fundação do coral oficial qual? 13 de junho de 1957, né? O coral tem 67 anos de fundação. E a gente não tinha tempo de ir. Aí um dia ela chamou nós três e falou, olha, acho bom vocês formarem primeiro para depois voltar. Aquilo para mim foi péssimo, porque eu toda a vida gostei muito de cantar, toda a vida gostei muito de música, assim, gosto de música clássica, e músicas boas, sabe? Tanto é que hoje eu tenho uma dificuldade muito grande com música. E aí nós voltamos, eu já estava no primeiro ano magistério, aí foram 3 anos lá na casa dela, aquela convivência, às vezes o Marcelinho chegava, trazia partituras novas para ela. E o que me impressionava muito é que aqui em Campanha não tinha partitura para ela fazer as músicas dela. Eu tenho um livro, dei até para o Dudu, porque eu passei minha coisa toda para o acervo do coral. Tinha um caderninho dela, que eu e o Coti resgatamos, mas era assim, ela começava a música num pedaço, aí a lápis, de repente, vinha com caneta, virava a folha, vira o verso, rabiscava. Tinha que economizar, porque eu acho que o Marcelinho devia te trazer do Rio para ela as partituras. O coral campanhense, ele está presente na minha vida, né, de forma indireta, desde quando eu era criança. Eu via o coral campanhense nas procissões, pude acompanhar, né, como cristão, eu seguia e já olhava, já espelhava naquilo, já era assim, apaixonado pelas vozes, né, pelos motetos. Então eu tenho algumas lembranças de algumas vozes, né, destacando aí alguns colegas que ainda estão no coral até hoje, como colegas que não pertencem mais, né, que eu não tive o privilégio de conhecer, a voz do Rui Vilhena, né, o famoso Rui. Então eu lembro da voz dele, foi muito marcante para mim na infância. Nossa, é uma história bem longa. Desde pequenininho a gente tem uma tradição, né, muito rica na cidade, que é a Semana Santa. E acho que foi um viés muito grande, desde pequeno participando como católico fervoroso. E a gente via a participação brilhante que o coral campanhense sempre teve, né, abrilhantando a Semana Santa de uma maneira assim que você fica surpreso. Então, nesse decorrer desde a infância, eu fui conhecendo o coral não só
na Semana Santa, mas em alguns eventos que ele tinha participação durante algumas oportunidades na cidade, apresentações culturais, e assim fui me apaixonando. Somente em ti construirei a minha casa, somente em ti colocarei minha esperança. Só em ti minha alma achou descanso, só em ti eu pude respirar. Deseja te encontrar como a terra seca, anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é meu lugar. Eu sempre fui apaixonado pelo coral campanhense desde a época do Rui, né? Eu namorava a Sofia, então quando eu ouvi o coral campanhense pela primeira vez, eu fiquei encantado, fiquei arrepiado da cabeça aos pés, né? E assim, desde então eu me tornei assim fã do coral. Então fazem 35 anos que eu estou casado, que eu moro em Campanha, né? E fazem 40 anos que eu conheço a Sofia, mais de 40. Então eu sou assim fã do coral há mais de 40 anos, né? Coral campanhense. E o que te levou a participar do coral? Foi apenas a paixão ou a paixão pelo coral? Pela Sofia também, né? Claro. O que te levou a participar do coral? Então, olha, veio assim naturalmente. Eu sempre quis participar, mas assim, não tinha chegado a hora. É incrível, né? Tudo tem uma hora. E a minha hora chegou, né? Acho que foi em 2019, que eu fui convidado a entrar no coral. Entrei e estou lá com a maior alegria, né? Participando desse momento mágico, né? Que são os ensaios do coral campanhense. Faz bem para a alma, para o cérebro, é muito bom. Então eu gosto muito de participar do coral campanhense, estar presente, né? E acho assim o coral uma joia da cidade da Campanha. Não por eu estar nele, mas sempre achei mesmo antes de eu estar no coral. Era a dona Lucília como regente, a Nenzinha já cantava e eu era soprano. Então era a gaiviena, tinha os uniformes, tudo diferente do que é hoje, era a saia godê, era a camisa de manga comprida, alguma coisa no pescoço, mas era aquela rigidez, mas era uma delícia, o convívio da gente, aquilo era uma família. Essa é a rodada, godê, guarda-chuva, que tinha um godê simples, então a gente ficava toda, né? A gente se julgava. Eu, então, toda a vida, eu perdi minha voz, Flávio, com a morte do Coutinho, eu perdi minha voz, mas eu falo, gente, eu era muito convencida que eu tinha voz boa, sabe? Foi até bom partir eu perder. Mas foi uma época muito boa e a gente foi cada vez mais aperfeiçoando. Os ensaios era na catedral, depois passamos para o ginásio, né? Antigamente o ginásio. Era aquela dificuldade, mas a gente não deixava o coral cair de jeito nenhum. E na época tinha o Anésio Borges, que era barítono, nunca mais teve barítono no coral. Então as partituras
era o Rui Vilhena, ela escrevia especialmente para a voz dele, o tenor. O Anésio era barítono, né? Era para ele também as partituras. E era assim, uma coisa assim que a gente ficava bobo. E aí a gente tomava gosto pela música. Pelas músicas clássicas, pelas músicas populares também, que no fim ela começou a fazer, né? Aquele Cantiga por Luciana, era lindo o arranjo. Love is All, era muito bonito o arranjo. Então ela explorava as vozes. Então ela tem um grande dom musical, né? E fez grandes arranjos nos quais deram a marca registrada do Coral Campanhense. Essas músicas barrocas, né? São músicas que tocam o profundo da alma de uma maneira bem solene. Então isso é muito bacana. O coral hoje ele está passando por um processo de mudança, cantando outros tipos de músicas, mas a marca registrada do coral, desde seu início com a Dona Ilza, né, foi realmente as músicas mais profundas, músicas mais medievais, mais no tempo do barroco, e realmente são maravilhosas. O mais tradicional, né, que ele remonta mesmo às origens do coral, é a Semana Santa. E eu digo que ele é um evento principal, especialmente porque ele toma muito tempo da agenda do coral todos os anos. Então, os ensaios para a Semana Santa, eles começam em janeiro. A Semana Santa ela pode acontecer em finais de março ou início de abril. E até o final da Semana Santa, o início do ano é tomado somente por agenda para a Semana Santa, né? Em ensaios e em apresentações. Passada a Semana Santa, a gente desenvolveu um costume de, no aniversário do coral, né, dia 13 de junho, a gente participa de uma das missas em honra ao padroeiro de campanha, que é o Santo Antônio, que também remonta às origens do coral, por, no início, o coral se chamar Coro Santo Antônio, né? Acredita-se que ali na década de 60 mesmo, o coral tem sido rebatizado em função de ter expandido seu repertório, de ter participado de eventos fora das celebrações religiosas. Então, é incerto também a data específica onde houve essa troca, mas acredita-se que essa troca foi em virtude do coral expandir o seu repertório e participar de eventos que não envolvam a igreja. A música, na liturgia, ela nasce junto com a celebração da Eucaristia. Nós temos que pensar o nascimento ali do cristianismo pós-ressurreição, e as primeiras celebrações eucarísticas, então, que eram basicamente em 3 momentos: a leitura da palavra, a fração do pão e os cânticos. Então, os salmos, os cânticos já estão presentes desde as primeiras liturgias da igreja, desde as primeiras celebrações nas casas. Nas próprias cartas paulinas nós já temos hinos compostos dos primeiros anos do cristianismo. Se pegarmos a carta aos Filipenses, nós temos lá um hino cristológico. Também na carta aos Colossenses, o próprio São Paulo
incentiva os fiéis unidos a cantarem, então, salmos, cânticos e hinos espirituais, né? Então, a música na liturgia, primeiramente, ela nasce como esse gesto de louvor e de ação de graça nas primeiras comunidades cristãs. A música há muito tempo faz parte das celebrações. Ela, não só na nossa tradição cristã, como também na tradição judaica, e é um elemento que muito colabora para rezar. Santo Agostinho chega a dizer que quem canta reza 2 vezes. Então é, sem dúvida, algo muito importante para as celebrações, o canto, que chega a um ponto de grande relevância com o Papa Gregório VII, que introduziu nas celebrações litúrgicas o canto gregoriano para, assim como nós o conhecemos, num som celestial, elevar as almas e ajudar a todos os que participam das celebrações e dos sacramentos a chegarem àquele momento de introspecção realmente necessária para o encontro com Deus. O canto gregoriano, ele é esse grande marco aí no primeiro milênio da igreja, né? Depois a gente vai ter o desenvolvimento e tudo isso e todo esse momento ainda sem instrumentos, só com o uso das vozes. Só lá no Renascimento é que nós vamos ter o acréscimo então de instrumentos e o nascimento de outro grande marco para a música sacra, que é a polifonia. Esse momento então que entra o uso de instrumentos, abre-se para os grandes corais, né? A polifonia é o segundo grande marco da música na história da igreja. Os 2 principais momentos poderíamos resumir. Com a polifonia, a arte volta a estar presente na execução da música. Não apenas como um ponto recitativo, como um modo de oração, sem instrumento, mas com a polifonia, com a mistura das vozes e com a inserção dos instrumentos, a música sacra ganha em exuberância, em grandes formas. Então ali na Renascença, naquele período que se segue, a polifonia ela chega no seu auge. Então, além do barroco, o coral também canta outros estilos, e isso faz parte da memória do coletivo campanhense. Eu acho que é muito importante, né? O campanhense em si, ele tem memórias com o coral, principalmente o campanhense católico, né? Ele é totalmente, vamos dizer assim, faz parte da memória da pessoa que vê o coral exercendo a sua função, seja litúrgica ou em casamentos e outras festas do município. Então faz parte da memória de campanha. Pensando na manutenção, né, da tradição específica da Semana Santa, se a gente pensar lá no início, a gente tinha todo um apoio instrumental da família Pompeu, né, e também de outros músicos aqui de Campanha, né? Existiam outras famílias musicais em Campanha, mas que constituíam conjuntos de corda capazes de suprir a demanda da Semana Santa. Eu acredito que nessa época esses músicos faziam isso voluntariamente, né? Ou existia um outro aporte, seja por parte da paróquia ou mesmo do bem público, para manter esses profissionais. Só que a gente está falando de 67 anos, então todos esses músicos, né, que eram de famílias tradicionais de Campanha, eles vieram a falecer. E a formação de um músico, ela não é instantânea, ela não é ágil, né? São anos e anos de prática para se chegar numa condição de poder executar o repertório que é apresentado na Semana Santa. Então, a alternativa mais viável foi contratar músicos profissionais
que são capazes de trazer esse repertório, de executar esse repertório com o mínimo de ensaios. E isso acontece, eu não sei precisar a partir de que ano, mas eu sei que a partir da década de 80, e desde a década de 80, todos os anos esses músicos são contratados. Eles costumam vir do interior de São Paulo e de Belo Horizonte. Eles costumam chegar no Domingo de Ramos. No Domingo de Ramos a gente tem um grande ensaio geral. E, na medida do possível, a gente vai fazendo ensaios após as apresentações. Então era um costume do coral, na segunda-feira, na procissão do Senhor, do depósito, né, do Senhor preso, né, após a apresentação do segundo moteto na Igreja das Dores, já são repassados todos os motetos de passo que vão ser executados no outro dia. Na quarta-feira, costumava-se, após as procissões, após a procissão, a gente ensaiar o repertório da missa de Quinta-feira Santa, a missa da Unidade Diocesana, que o coral já não participa. É um convite feito a partir da diocese e tem contemplado grupos da diocese, que é louvável e justo. Então o coral já não participa dessa missa completamente há muitos e muitos anos, mas ainda mantinha sua participação na entrada dos celebrantes e na entrada dos óleos, né? Mas a partir desse ano o coral também não tem se apresentado. Hoje em dia, né, o cronograma dos músicos vai somente até a quinta-feira, a primeira missa do Tríduo, que é a missa da Ceia do Senhor, a missa do Lava-Pés, né? Por quê? Porque os recursos são escassos. Então, antigamente, já não há muito tempo, há cerca de 20 anos atrás, os músicos participavam de Domingo de Ramos até Domingo de Páscoa. Eles ficavam em campanha a semana inteira. Nesses últimos 20 anos, o recurso foi diminuindo, né? O valor desse recurso foi diminuindo, então a gente conseguiu manter os músicos somente da segunda-feira até a quinta-feira à noite. Na sexta-feira de manhã, os músicos já retornam. E no domingo, que é uma apresentação fechada, né, na missa, o acompanhamento é feito somente com teclado. Nós temos um grande período em que o canto gregoriano dominou nas celebrações. Mas depois, com o Concílio Vaticano II, nós temos a possibilidade também, não que o gregoriano tenha sido abolido, mas nós temos também a possibilidade de cantos mais sóbrios, cantos mais fáceis de serem cantados pelas pessoas que participam da celebração, porque inclusive aqueles que estão ali na assembleia celebrativa não são espectadores, eles são participantes. Então é muito importante que eles cantem, que eles respondam, que os fiéis que estão presentes nos sacramentos sejam verdadeiramente celebrantes daquele momento tão especial e único no encontro com Deus. E a música tem esse papel de despertar não só a emoção no momento que se celebra, como também o papel de ajudar a compreender o que naquele momento é celebrado. Por isso, com o Concílio Vaticano II, que trouxe a possibilidade da missa celebrada na língua de cada país, também cantos próprios de cada país e dentro do país cantos regionais, como nós temos aqui no Brasil, vários tipos de cantos litúrgicos que vão mostrando a riqueza de cada povo, de cada estado ou de cada diocese, diante dos muitos compositores que fazem verdadeiras obras de arte. Nós temos esta questão que muitos veem com uma certa dificuldade, talvez um coral cantando a muitas vozes impeça o povo de acompanhar, mas também aí está uma riqueza para a liturgia, que é o recurso à arte. A liturgia e a arte caminham juntas, porque a liturgia fala da beleza e a música
eleva ao belo, eleva à contemplação do belo. Por isso mesmo, seja nos cantos polifônicos, como você menciona, ou até nos cantos mais simples e com letra e melodia simplíssimas, nós temos na música uma contribuição sem comparação para a boa celebração da liturgia. Meu contato com o coral campanhense foi devido a saber que tinha o contrabaixo à disposição para alguém estudar, e eu procurei então o Rui Vilhena e Luiz Paulo para falar sobre a minha vontade de estudar o contrabaixo. Foi a pedido meu, sabendo da necessidade de alguém para estudar o contrabaixo, eu já estudando música e chegou a hora de escolher um instrumento, eu procurei estudar o contrabaixo, que na época era um instrumento fundamental no jazz. Os filmes americanos, Elvis Presley e outros, né? Era o contrabaixo acústico, ainda não existia o contrabaixo eletrônico. E tive essa felicidade de pegar um instrumento valoroso na orquestra, conjunto na época, né? E tive a sorte de conseguir estudar um instrumento. Eu acho que assim, em nenhum outro lugar que eu frequentasse ou até mesmo participasse assim ativamente, eu teria tido contato com o classicismo, com a música clássica, a música barroca. Eu acho que a contribuição pessoal é esse conhecimento que a gente adquire de saber quem são determinados
músicos e, vamos dizer, eu posso dizer que é um conhecimento erudito, assim, de conhecer, saber quem que foi Mozart, Bach, né, Schubert, que são algumas das peças mais clássicas que o coral canta, né? Então, é um lugar específico em Campanha que você tem contato com esse tipo de cultura, né? E para o crescimento pessoal é muito importante, porque hoje nós vivemos uma era de banalização daquilo que é cultural, daquilo que é conhecimento que, segundo as novas cabeças, não agregam em nada, né? Hoje você tem esse tipo de contato com esse tipo de cultura, eu acho que é muito importante para o ser humano, para crescimento, para entender o mundo que ele está cercado. E eu acho que o coral campanhense é o lugar mais específico para ter contato com isso, né, aqui em Campanha. Sim, eu comecei, era a Ilza Pompeu, meu primeiro ensaio com coral, que saí bem, graças a Deus, porque eu estudei as partituras com o maestro Walter Salles, Walter Salles era meu professor e me preparou para aquele ensaio e eu saí muito bem, graças a Deus. Então a Ilza foi a peça fundamental no coral, porque além do estudo musical que ela tinha, ela trabalhava as vozes, ela tinha uma exigência do tipo de voz do coral, não me lembro disso. Ela exigia uma voz que não fosse gritada, que não tivesse cantores querendo exceder a sua voz, superando as outras. Então a Ilza foi fundamental na preparação do coral. O senhor lembra como que eram os ensaios com ela, como é que ele ensaiava, tanto os coralistas quanto os músicos? Bom, ela sempre estava presente nos ensaios. Agora a apresentação, não sei porquê, se estava, ela escondidinha, sempre, mesmo com a época da Lucília regendo, ela nunca, na apresentação agora, durante os ensaios, eu sabia que da exigência dela. A Neuzinha relatou isso, né, que ela não gostava de participar de apresentação, né? Ele ensaiava e quem fazia a regência do dia era outra pessoa. E talvez, isso sabendo por outras pessoas, que ela ficava de longe ouvindo e sabia tudo que estava acontecendo. E depois os ensaios ia trabalhar com aquela pessoa. A Neuza relatou isso, que ela ficava depois escutando e sabia exatamente quem errou, como foi, para consertar depois, né? Isso mesmo. O seu Marcelo, a gente tinha muita convivência com o seu Marcelo, com os outros não. O pai dela, eu lembro do pai dela tocando violino, com um gato na janela e ele tocando violino, lembro direitinho do seu Marcelo. E a gente era menina, né, que eu passava por ali. Agora, uma coisa, ela além de ser muito amiga, ela era um encanto de pessoa, ela tinha umas coisas, o Flávio. Quando nos ensaios lá na igreja da catedral, a gente ficava lá na frente e começava o ensaio, né? Ela ficava lá na porta de entrada. Ali, ela sabia quem desafinava. Ela chegava perto da gente, só fazia assim. Era uma pessoa fabulosa, toda a vida tratou todo mundo todo mundo igual. Uma pessoa humilde, tudo que você precisava dela, ela estava ali. E nas apresentações, ela não participava de nenhuma apresentação, mas sabia de tudo que acontecia. Quando a gente cantava ali perto da leiteria, ali tem um Passos ainda, né? Ela estava lá na esquina de cima.
ouvindo e chamava a atenção de quem errava. Ela tinha um ouvido, ela tinha música dentro dela. Ouvido absoluto. Ouvido absoluto. Mas aí um dado interessante, você comentou que ela não regia nas apresentações. Não. A regência, quando eu comecei, era a Lucília Pompeu, irmã dela. Uma excelente regente, lembro dela direitinho regendo. Depois da Lucília, eu lembro do Rui, né? Aí o Rui, a Lucília parou, não tinha, aí o Rui começou a cantar e a reger. Aí depois entrou a Sandra. Aí depois já foi o Dudu, né? Porque o Rui faleceu, já entrou o Dudu. Mas eu lembro direitinho da Lucília. Lucília, não só quando eu entrei, depois de bastante tempo lá, a Lucília regia. A Lucília, e a Nenzinha era baixo, cantava na voz baixa. Baixo não, tenor, não, soprano. Contralto, soprano era contralto, baixo é homem. É difícil falar, porque eu mesmo não conheci a família Pompeu. Né? Eu falei brevemente por telefone com a dona Ilza no ano de 2003. Ela me ligou e a gente conversou um pouco. Agora, a metodologia, né, o jeito de trabalhar, que ela trabalhava com o coral, é uma característica dos coros mistos a 4 vozes. Então, por mais que a gente não tenha tido formação, não tenhamos cursos de regência aqui na região, toda essa prática que ela desenvolvia já naquela época é uma prática que se aplica hoje a qualquer coro de vozes mistas. Então, acredito que por mais que não tenha sido repassado diretamente, né, essa característica precisa ser resgatada e mantida para o coral conseguir desenvolver os seus trabalhos. Foi a dona Ilza que foi a compositora da Missa Barroco? A gente não tem uma exatidão sobre isso, né? O que tem no arquivo do coral, a gente tem uma cópia manuscrita, que provavelmente é uma letra do Sr. Marcelo Pompeu, com um arranjo completo da Missa Barroca, né? Que não é muito comum a gente ter esses registros de partitura completa para a regência. Então a gente tem as 4 vozes, o acompanhamento para cordas e órgão. Então, assim, não tem autoria nessa música. Então a gente não sabe se isso veio da família Pompeu ou se é de algum autor que ainda não se achou registro. Memória
cantar no Encontro de Corais na Igreja do Marte, em Varginha, né? Que foi, assim, do período que eu entrei no coral e que existiam alguns membros que Deus já chamou e que estavam lá, né? Que eram membros fundadores, que a gente foi cantar no encontro, e a plateia aplaudiu de pé, pediu bis, então foi uma coisa assim que marcou bastante, sabe? E a segunda coisa é algo assim engraçado de se lembrar. A gente foi uma vez cantar no Encontro de Corais em São Tomé das Letras, e nesse encontro assim, tinha tudo para dar errado, né? O ônibus não era adequado, estava um chuvarel, né, uma tempestade, que a gente estava até com um guarda-chuva aberto dentro do ônibus, porque não tinha aquelas tampas de ventilação, estava chovendo dentro do ônibus. Né? Chegou em São Tomé das Letras, por conta da chuva, acabou a luz da cidade, né? E nós tivemos que ficar lá 1h30, mais ou menos, umas 2 horas quase, esperando a chuva voltar, a luz voltar. E, assim, foi um encontro que marcou justamente por essa situação, né? Momentos engraçados que a gente teve juntos, assim, né? Eu sei uma coisa que me marcou muito também do coral, foi quando o coral conseguiu um recital no Palácio das Artes, lá em Belo Horizonte. Eu já era casada. Eu casei em 70 e continuei a vindo para ajudar a cantar na Semana Santa, porque eu, morando em Belo Horizonte com crianças, como é que eu vinha, né? Aí a dona Ilza já não estava mais. Teve alguma coisa entre a direção e a dona Ilza, eu não sei o que, eu não morava aqui, ela já não estava mais. Mas essa época que o coral foi lá em Belo Horizonte, eles ficaram num apartamento lá de casa, moravam num apartamento com 2 quartos. Eu consegui com o vizinho, com tudo, locar a todos os componentes do coral. Eu lembro que estava o Padre Marcílio, lembro bem do Padre Marcílio em casa, tinha uma área grande que eu morava na cobertura, fizemos um churrasco, mas foi um sucesso o coral lá. Eu não fui, infelizmente eu não fui, porque eu estava arrumando o almoço para eles, né? E depois eles foram convidados também para ir, acho que São Luís do Maranhão. A gente ia muito, São Paulo, nós cantamos numa igreja evangélica. Marília nós fomos 3, 4 vezes em Marília. Agora aqui em Campanha era o supra-sumo coral, né? Existem alguns eventos que a gente já participa há alguns anos, mas esses eventos são muito flutuantes. Então existe um evento há mais de 18 anos na paróquia do Mar de São Sebastião, em Varginha, que ele sempre foi muito marcante para a gente, porque foi a última apresentação do coral sobre a tutela do Rui Vilhena ainda. Né? Isso lá nos anos 2000 e provavelmente 2006. Então foi muito marcante para a gente, porque é uma apresentação que o coral levou o Aleluia de Handel, né? Que costuma ser o fechamento de toda a Semana Santa. Ele levou o Aleluia de Handel e após a apresentação ele foi ovacionado. E o Rui, né, o Aleluia de Handel, a gente tem que pensar que o coral é um coro de amadores, né? Ele não é uma peça fácil de ser executada. Mas dada a receptividade do pessoal, o Rui ainda fez um bis com Aleluia de novo. Então marcou muito a gente, né? A recepção do pessoal, os comentários após a apresentação foram muito marcantes. Eu acho que toda apresentação nossa é um desafio. Cada apresentação é um sentimento diferente, né? As músicas do coral, são expressivas, são músicas que tocam realmente, a alma toca realmente. Quando a gente está se apresentando no coral, a sensação é como se a gente estivesse nas nuvens, é como se a gente estivesse... Eu me sinto assim, como se eu estivesse voando, sabe? Eu esqueço todos os problemas, são músicas que a gente está trazendo de muitos anos, então é uma responsabilidade muito grande cada interpretação,
né? E os arranjos maravilhosos, né? Mérito para o nosso maestro Eduardo Bonetti, que desempenha um papel maravilhoso. Eu acho que ele tem, todos os coralistas têm seus méritos ali, né? E administração e tudo, mas eu acho que o Eduardo Bonetti, ele desempenha um papel fundamental. Vários momentos bacanas, assim, que nós gostamos, né? Então, aquela apresentação que nós fizemos na praça, no dia 5, né, desse ano, 2024, foi muito marcante, né? No Coreto, teve uma presença boa de público e a gente, ficou muito bacana, porque a praça ainda estava enfeitada, final de ano, achei muito bom. Aquela apresentação nós fizemos no Sion também, onde eu toquei uma flautinha, né? Foi num evento que teve lá no Sion, um evento promovido pela UENG, foi muito bom, né? Foi um momento muito mágico também do coral, né? E cantamos também em algumas cidades aí da vizinhança, encontros corais em Varginha, foram várias apresentações, mas que mais marcaram para mim foram essas. Gente, os recitais fora daqui, quando tinha, aquilo marca a gente ser aplaudido de pé. Então eu tenho essa lembrança, aquela alegria da gente participar, geralmente a gente era a última turma, então quando cantava Aleluia de Renda, aquilo ia dentro da gente, como ainda vai, né? Como ainda vai, porque é uma música muito difícil de ser cantada, então tem essas lembranças, e Semana Santa também. Agora uma lembrança também que eu fiquei assim, eu fui Verônica. E a primeira vez que eu cantei, lá dentro da igreja a voz não saiu. A gente fica tão nervosa, Flávio. Isso me marcou também. A gente fica muito nervosa ali quando você sobe, porque você vê aquele povão, te dá um trem aqui que não sai.
coral tem uma rotina muito puxada. A gente se reúne pelo menos uma vez por semana, em ensaios de cerca de 2 horas. Mas é muito comum que a gente também faça estudos de naipe. Então acaba que a gente tem cada corista tem uma dedicação semanal para o coral em torno de 4 horas semanais. Isso não é uma rotina fácil de manter. A gente agregar ainda obrigações administrativas para pessoas que já têm funções artísticas é um ponto que a gente tenta reverter já algumas gestões. Então a gente está num momento de transição, trazendo pessoas externas, né, que não cantam no coral, para poder cuidar dessas funções. Então agora a gente está numa diretoria compartilhada, onde a gente começa a transferir essas obrigações para pessoas que não têm função artística dentro do grupo. A gente tem um registro como associação privada sem fins lucrativos, né? Hoje, para efeitos de editais do governo, essas associações elas são tratadas como organizações da sociedade civil. Então são essas denominações que hoje constituem o coral. Nunca foi assim, né? Sempre a equipe que é eleita, a diretoria que é eleita pelo grupo, ela exerce funções artísticas, são coristas, né, são cantores, e também exerce função de presidência, de vice-presidência, tesouraria, secretariado. Mas a gente percebe que esse acúmulo de funções, ele tem sobrecarregado as pessoas. E a gente entendeu também nos cursos que a gente tem feito de capacitação, que o foco sempre tem que ser dos coristas em cantar. A gente não pode desviar essa atenção para outras obrigações. Então agora é um movimento novo, é uma iniciativa nova para a gente tentar reformular a diretoria e desobrigar os coristas de outras funções não tão importantes para a performance artística. O coral, ele é uma relíquia da cidade da Campanha, né? Uma relíquia cultural que foi construída com muito carinho lá atrás, né? Então, o coral, ele por onde passa, ele eleva o nome da cidade da Campanha. Ele faz com que o pessoal, né? Poxa, mas Campanha é uma cidade tão pequena assim, mas tem um coral desse nível. Nossa, mas esse coral de onde é? De Campanha. Onde que é Campanha? É lá perto de Três Corações, perto de Varginha. Não, o coral campanhense. Ele é um coral diferenciado. Então ele faz com que o nome da cidade se engrandeça, porque realmente é um coral maravilhoso. Do repertório do coral, das peças mais clássicas, eruditas, qual que você destacaria? E das peças populares, qual que você destacaria? Das peças eruditas, assim, a minha preferida é a Ave Maria de Soma, né? Gosto muito, o arranjo do coral é espetacular, assim a minha peça preferida. E das populares, umas cantigas de roda que o coral cantava. Hoje assim a gente quase está tentando retomar essas cantigas de roda, e assim gosto muito desses estilos mais de cancioneiro popular, assim, né, que o coral canta. Eu acho que a missa barroca. A missa barroca. A missa do domingo da ressurreição. Essa fica para a eternidade. Realmente. São participações. Que é a missa barroca em si, que é linda. E mais, aí vem Aleluia de Rendo no final. Vem a Regina Celli toca na Semana Santa na hora do meio-dia, ao meio-dia, e é o coral cantando. Aleluia não, mas a Regina Celli é o coral cantando. Então, para mim, é o que ficou, é o que fica mesmo, realmente, é a missa barroca. Eu gosto, assim, é tudo. Tudo. O clássico é porque eu me espelho eu lembro de algumas músicas eruditas, né? E eu gosto dessa forma de cantar com apoio, né? É uma forma diferente. A gente usa registros vocais diferentes, né? Já o canto popular, é legal você cantar, você vê a alegria no rosto das pessoas, né? Você vê aquele olhar, né, pessoal que está ali, está assim,
se maravilhando, né, com músicas novas, né, de gerações, das novas gerações. Porém, muita música, eu acho que não dura, não vai durar muito, né? Acho que a música popular tem algumas músicas que elas são passageiras, né? Já a maioria das músicas do coral não, né? A grande maioria não. O repertório, ele é um repertório muito rico de história e de cultura. Nossa, vem se desenvolvendo há muito tempo, assim, eu sou um dos mais novos do coral, né? Então, tanto em questão de tempo quanto em idade mesmo. Dos clássicos, acho que o que mais me agrada é uma tradição que, assim, a gente percebe em poucas cidades, acho que não só do sul de Minas, acho que no mundo inteiro, acho que seria bem claro falar isso, que mantém uma tradição que remonta à Semana Santa, assim, as músicas cantadas em latim, acho que são dos clássicos que mais me agradam. Foi algo que quando eu entrei no coral eu não entendia, fui descobrindo como que funcionava e que me chamou muita atenção, porque cada música ela conta a história por trás do momento e apresenta um significado muito profundo. E acho que através desse significado a gente consegue compreender e viver o momento. Eu acho que seria esses os clássicos principais. Agora, as músicas populares, no decorrer da minha história no coral, a gente está sempre incrementando novas obras, composições, tanto de autoria de alguns artistas nacionais, alguns internacionais, mas acho que o principal, algumas atualizações de MPB que o coral resgatou de um tempo para cá e que acho que na harmonia, assim, na divisão de vozes ali, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Porque você normalmente às vezes está acostumado a ver um solista cantando MPB ou às vezes uma banda, mas um coral você não está muito acostumado. Aí essa adaptação eu achei que ficou muito interessante, ficou musicalmente rica. Eu acho que seria isso. O nome da música você lembra? Olha, de algumas que eu posso destacar, Sapato Velho, muito fantástico, Caçador de Mim, são músicas assim que foram incrementadas no coral, nesse repertório mais moderno. Aleluia do Shrek, que acho que foi algumas incrementações aí muito interessantes. Assim, a gente tem alguns parceiros externos do coral, né? Um dos casos marcantes para a gente é o Thiago Furtado Carneiro. Ele é biblioteconomista, formado pela UFMG, e trabalha com o arquivo do Grupo Galpão Cineorto, em Belo Horizonte. O Thiago já escreveu 2 projetos, através do Fundo Estadual de Cultura, que o coral foi contemplado. Esses projetos, né, principalmente o último, né, ele tinha foco no arquivo do coral. Então, a gente tem um arquivo de partituras, de documentos, de cronologia do coral e de troféus, que ele foi tratado, né, ele foi higienizado, ele foi catalogado, e hoje ele está sendo conservado para as futuras gerações. Em se tratando de 67 anos de história do coral, o arquivo é relativamente pequeno, né? Não chegou para a gente um arquivo com partituras completas. Muito se perdeu na transição da liderança do coral com a morte do Rui. Então a gente acredita até que muitos desses registros, pastas antigas de coralistas, às vezes alguma pasta da Dona Ilza pode estar perdida por aí. A gente agora acredita que trabalhando tecnicamente esse arquivo, né, garantindo a preservação dele, a gente consiga resgatar das mãos de particulares, até registros fotográficos. O coral não tem uma foto no seu registro, nos seus arquivos, né? Você comentou, só para te esclarecer, né, que as partituras não estão completas, porque cada coralista recebe a partitura da sua voz, né, não recebe a grade completa. Isso. Né? E aí a partitura do regente seria a partitura que está com as vozes e os instrumentos, né? Quando a gente fala de partitura completa, ali a gente entende uma partitura que tenha todas as partes escritas, inclusive a instrumentação.
Então eu tenho lá a primeira linha de sopranos, primeira pauta de sopranos, contraltos, tenores e baixos, violinos, violas, contrabaixo, violoncelo e órgão, que costuma ser a instrumentação padrão de algumas peças que o coral executa. Essas peças que são a grade de regência, se a gente tivesse essas peças, a partir delas a gente consegue extrair as partes separadas para cada um dos naipes e para os instrumentos. Mas essas peças são as que a gente menos tem no arquivo. Então o que a gente tem muito lá, às vezes, são partes. Eu tenho, às vezes, peças que tem soprano, tenor e baixo, mas não tem um contralto. Então o arranjo que foi, às vezes, montado pela família Pompeu, ele fica descaracterizado. Então é muito importante que a gente consiga resgatar isso das mãos de particulares, pessoas que ainda têm muitas cópias, porque foram vários os copistas, né? A gente tem que pensar que o coral é de uma época onde não existia reprodução xerográfica, né? Eram cópias manuais. Então, existem vários copistas na história do coral e se você pensar em termos de rotina do grupo, às vezes eu precisava de 10 cópias da parte de soprano. Então, existem muitas cópias foram feitas. A gente precisa que esse material retorne para o coral, para a gente conseguir resgatar ainda mais músicas de épocas mais antigas. Agora, quando o Rui morreu, foi um transtorno, né? Foi um transtorno com o falecimento do Rui. Aí eu era vice-presidente, na época eu já morava aqui. Nossa, Flávia, eu e o Coti trabalhamos demais para fazer o acervo. Muita coisa perdida, muita coisa. Infelizmente, muita coisa está perdida. Porque a dona Ilza, que tomava conta, ela e o Enio, né? O Enio foi a peça fundamental do coral, foi o Enio também. Tomava conta da parte financeira, das músicas, tudo era o Enio. E perdeu muito. Eu lembro que quando eu peguei porque naquela época era o Rui Edino, fazia parte da direção, eu era componente. Mas quando eu fui fazer parte da direção, nossa senhora, muito desperdício das coisas. Muito xerox, muita música repetida. Eu peguei um dia, quando ele morreu, juntei tudo, trouxe aqui para casa. Eu e o Coti ficava lá na cozinha, separando tudo, arrumando tudo. Conseguimos muita coisa. Fui na casa de muita gente que participou para pegar as partituras, para fazer, porque eu tinha as soprano, mas contralto, essas coisas eu tinha que pegar com os outros, né? E eu sei, Flávio, que conseguimos, e o Dudu conseguiu depois. Tem um rapaz, o Tiago, ele mexeu com as... O coral fez um projeto, o coral foi beneficiado, né? O acervo. O acervo do coral, que tem o nome do Coti. É acervo Sebastião César Pereira e Parentes Coti. E eu tenho a plaquinha que me deram também agradecimento. O futuro do coral, eu acho que se você fizesse essa pergunta para mim assim, em 2016, eu falaria assim para você, assim, é muito incerto. Porque entre 2014 até 2017 aí a gente estava num período muito conturbado, tanto administrativamente quanto do grupo em si. Hoje em dia eu vejo o futuro do coral como algo permanente, né? Que daqui a 150 anos eu acho que ainda tem grande probabilidade de estar aqui, né? Porque o coral ele tem nos últimos anos, além de ter se organizado internamente para o futuro, ele tem tentado abarcar aí as novas gerações, né? Algo que ficou muito restrito há um tempo atrás, né? Não sei se havia algum impeditivo, né, naquele momento, mas hoje eu acho que o coral ele tem tudo para andar aí para os próximos 150, 300 anos aí para frente. Como você vê o papel do coral na vida cultural de Campos? Eu acho que é um dos elementos assim que tem destaque junto às bandas, né, que são elementos musicais de campanha característicos daqui, né, a banda marcial, a banda Walter Salles, que são coisa campanhense, né? Então eu vejo assim que a grande contribuição, não só do coral, mas desses três grupos falando
da área musical assim, é justamente fazer com que as próximas gerações tenham contato com isso, né? Coisa que eu não estava na fundação, né? A maioria das pessoas que estão no grupo não estavam na fundação, mas que está aí permanente e tem grande possibilidade de estar aí contribuindo para a cultura local e para as novas gerações também terem contato com essa cultura que é característica nossa aqui. É uma pena, porque o coral está muito bom. Aí aqui em Campanha tinha casamento, Flávio. Eu lembro que eu casei 5 horas da tarde, porque depois do meu casamento ia ter mais. Tinha dia da gente cantar em casamento aqui em Campanha, ir para fora e voltar para cantar em outro casamento aqui. Então ele era conhecido no sul de Minas inteiro. E era a joia da Campanha, né? Para mim, fazer parte do coral campanhense, acho que, primeiramente, eu posso dizer que é uma família. É uma família que me acolheu de uma maneira assim que eu não esperava. Eu já tenho uma paixão muito forte pela música desde pequeno e conforme eu fui crescendo, essa paixão cada vez mais ela aumentava. Então, a partir do momento que eu fui convidado a participar do coral, para mim foi uma conquista de conseguir entrar numa família que assim valoriza demais, muitos mesmo, assim, os membros que fazem parte. E não só isso, acho que a gente conseguir entregar para aquelas pessoas que nos amam ou que têm empatia pela cultura um momento carismático, um momento assim feliz, de felicidade, de alegria. Para mim, acho que isso que é fazer parte do coral, a gente conseguir entregar isso para os outros. E assim, só tem a agradecer, porque a gente vai vendo que é uma convivência de 6 anos já, mas que a cada vez que a gente tem um ensaio, uma apresentação, nós vamos adquirindo mais responsabilidade, nós vamos adquirindo afazeres, que assim, vão nos completando, sabe, nos concretizando como pessoas, como membros do coral. Então, acho que é uma jornada que a gente segue a partir do momento que entra e que a gente vai caminhando, cada dia um passo. Fazer parte do coral campanhense hoje, eu não me imagino sem o coral. Eu sou grato a todos, aos convites, né? Ao pessoal que me ajudou e me colocou ali dentro, aqui dentro. E eu acho que eu não consigo imaginar minha vida sem o coral campanhense. Eu fico muito magoado quando eu não consigo vir no ensaio. Eu gosto de estar com o coral. Para mim é uma segunda família. É até meio mágico na história do coral, porque como os coristas eles não têm uma formação teórica, né, musical, as partituras elas servem de memorização. Então não existe uma prática de solfejo. Eu não entrego uma cópia nova de uma partitura e coloco cante, né, a partir do registro musical. É ensinado para o coralista a partir de som mesmo, né? Então ele reproduz aquilo que ele está ouvindo. E a partitura ela serve como uma memória visual. Então ele percebe se a nota, né, se a nota seguinte, se ela está mais acima na pauta, se ela está mais abaixo, ele já entende o que ele tem que fazer. Muitos já conseguem perceber até diferenças de intervalos na música, por conta da prática, da rotina de usar partituras mesmo sem ter a leitura musical. Meio intuitivo, né? Totalmente. Mas importantíssimo, principalmente no caso da Semana Santa, né, que a gente tem cerca de 40 peças. Por mais que todos os anos a gente revisite as mesmas peças, né, o coral tem alguma outra variação em componentes. E como a rotina do coral não é só Semana Santa, né, é uma rotina puxada até abril, mas são os primeiros 4 meses do ano. A gente ainda tem 8 meses subsequentes com outro repertório, com outras apresentações. Então é necessário voltar aos estudos e as partituras ajudam muito nesse sentido. Show. E como que você avalia a importância do coral campanhense para a manutenção da cultura aqui em Campanha? Olha, eu posso falar pessoalmente, né? Eu posso falar que eu sou um pouco fruto do coral campanhense.
porque eu me recordo nitidamente das cerimônias na Semana Santa, principalmente da missa da Alvorada, no domingo de Páscoa. Eu lembro de sempre ficar voltado para o coro e escutar todas as músicas que o coral cantava, achava a coisa mais bonita do mundo e falava assim, sempre quero participar disso. Então, quando a gente vê um coro, né, a gente falou da harmonia, das vozes mistas, chama a atenção. Não é o tipo, não é o estilo musical que a gente está mais acostumado a ouvir, mas quando a gente ouve, a gente se identifica e quer participar disso mais vezes. Eu acredito que o papel do coral é fundamental na manutenção do canto coral em campanha. Porque, como eu já disse, eu lembro da década dos anos 2000, que em campanha existiam cerca de 8 coros que se apresentavam publicamente. Todos esses outros 7 coros, eles tiveram seu fim. E o coral campanhense não. Né? Por mais que todo esse desenvolvimento desse grupo seja cíclico, uma hora o grupo está com mais integrantes, com menos integrantes, um grupo está mais dedicado, outra hora está mais relaxado, o coral ainda mantém a sua missão de se apresentar na Semana Santa e mantém toda a sua agenda durante todos esses 67 anos. E muitos grupos a gente viu nascerem e acabarem. Então, o que era uma tradição em campanha, existiam encontros de corais em campanha fantásticos. Vinham grupos excepcionais de vários estados do Brasil e era uma tradição que se perdeu. Né? E se perdendo os encontros de corais e se perdendo também a maioria dos corais públicos, a gente vê o coral campanhense como esse farol no ressurgimento do canto coral em campanha, fomentando coros infantis, coros populares, mas precisa-se que as pessoas venham conhecer também. When the night has come, when the lake is dark and the moon is the only light we see, no, I won't be afraid, no, I won't be your friend, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Ooh, stand by me. Yes, stand by me. Stand by me. Stand by me. In the sky, there will be born, should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed the tears, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Ooh, stand by me. Yes, stand by me. Stand by me. Stand by me. Stand by me. Ooh, stand by me. Yes, stand by me. Stand by me. Stand by me.
Surrexit